Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Graça e paz, igreja do avivamento. Graça e paz, igreja do avivamento. Aleluia. Quantos têm expectativa de um grande avivamento nesta cidade? Aleluia. E quantos querem fazer parte desse avivamento? Aleluia. Eu sempre tenho dito neste lugar que você está no melhor lugar do planeta. Porque o melhor lugar aonde nós podemos estar é na presença do Senhor. E Mateus capítulo 18 declara que aonde 2 ou mais se reúnem no nome dele, ali ele está presente. E aqui eu tenho homens e mulheres que invocam o nome do Senhor. Creia que Deus é poderoso, Ele ouve as tuas orações, conhece o teu coração. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com mais uma canção. Cadê o ministério de louvor? Vamos chamar eles aqui, em nome do Senhor Jesus. Aquela canção, Eliel, que você ministrou lá no Encontro Kids. Pedi para o Eliel ministrar essa canção, porque durante a semana Deus me deu uma palavra, e essa palavra queimou muito em meu coração. Só que eu falei por Eliel lá no Encontro Kids: Eliel, eu preciso organizar as ideias que Deus já me entregou, as revelações. E eu sentei no canto e estava organizando, preparando o meu esboço. E aí ele chegou no Helder que estava no computador: Helder, coloca aquela canção aí para mim. Coloca aquela canção. E aí a hora que tocou a canção, era justamente a hora que eu estava com a caneta na mão. Durante a ministração você vai entender. Por enquanto, eu quero que você venha junto comigo e vamos adorar o Senhor neste lugar. Aleluia, santo é o Senhor. Preferível que você se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Você que ora em línguas, ore em línguas. Você falou que quer fazer parte de um avivamento. Você falou assim: pastor, eu quero fazer parte de um avivamento. Você está aqui justamente para esse propósito, e eu creio nisso. Intercessores, eu sei que vocês já trabalharam muito nesses 2 dias, mas agora eu peço que vocês abrem o gás que está de reserva aí, em nome de Jesus. Não é assim? Tanque de moto é assim, né? Na hora que começa a falhar, você vira a torneirinha, ela tem mais uma reserva. Então vira a torneirinha aí e deixa o Espírito de Deus agir. Você que ora em línguas, ore em línguas, porque aquele que ora em línguas, ele edifica a si próprio. Existe um trono colocado no mais alto lugar. Rodeado de anjos, onde Deus reina. Sopra, Espírito Santo de Deus, sopra neste lugar. Existe um trono colocado no mais alto lugar. Sopra, Senhor. Rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida Ele governa. Declara, igreja. E a minha vida Espírito de Deus, sopra sobre nós. E a minha vida Ele governa. Sim, Espírito de Deus, Tu és bem-vindo. E a minha vida Tu és bem-vindo, Espírito de Deus. E esse rei veio a mim com seus olhos em chama. Eu perco. Ele sorrindo me disse:
Existe um amor que é mais ciumento que a morte. Oh, Espírito de Deus. Existe um amor, existe um amor mais ciumento que a morte. Começa a declarar sobre a tua vida. Sobre a minha vida. Ele governa. Ele governa. Ele governa. Jesus governa. A minha vida e a minha vida. Ele está no controle. A vida esse amor e esse amor veio a mim. Jesus foi ao teu encontro. Jesus foi ao teu encontro. E Ele te chama dizendo: filho, filha, vem, vem, vem. Ele sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, nunca apagará. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Nunca, nunca. É vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Nunca é vencido. Ora mai o céu se abre, o céu se abre, o céu se abre. Aleluia. Você pode dar um aplauso. Aleluia, Jesus Cristo de Nazaré.
Aleluia. Quero que você se sente, mas eu desafio você não deixar esse fogo apagar. Eu desafio você não deixar esse fogo apagar. Abra a tua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2. Nós vamos meditar no versículo 4 e no versículo de número 9. Uma palavra que Deus colocou em meu coração desde a segunda-feira. Eu venho ruminando essa palavra dentro de mim e quero compartilhar com os irmãos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 e o 9. Prestem atenção, todos abriram? Se não abriu a Bíblia, está aqui no Data Show. Chegando-vos para ele, volta por favor um versículo. 1 Pedro capítulo 2, volta o versículo 3. Aleluia. Pode voltar no 1, vamos desde o primeiro. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade. Espera aí, gente. 1 Pedro, tá certo? Deixa eu ver aqui, desculpa. 2 Pedro, colocamos o texto errado. Ah não, desculpa, 1 Pedro. Versículo 4 a seguir. Aleluia. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos como pedras que vivem, presta atenção agora, como pedras que viveis, sois edificados, faz a mão assim no seu peito assim, faz assim ó, casa espiritual, fala casa espiritual. Novamente, casa espiritual. Então fala assim, eu sou uma casa espiritual. Para serdes sacerdócio. Então repita comigo, eu sou uma casa espiritual. Para ser um sacerdote. Amém? A fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Agora o versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, novamente, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, no mesmo texto, está declarando que nós somos sacerdotes. Olha para o teu irmão do lado e fala assim, meu irmão, profetizo sobre a tua vida esta palavra. Você é casa de Deus. Você é um sacerdote para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Amém? Então, amados, a primeira pergunta que vem, o que é ser um sacerdote? E qual, as suas funções, qual é a principal função? E justamente ruminando e questionando esse texto, e a gente tem aqui a oração da madrugada, que a gente vai lendo a Bíblia capítulo por capítulo, e agora nós estamos no livro de Número. E aí então, de repente, agora começa a abrir a Bíblia diante dos meus olhos, os livros que nós já estudamos. Eu comecei a meditar sobre isso, que Gênesis fala sobre os patriarcas, fala sobre a origem. No livro de Gênesis, a única referência que nós temos de sacerdote é no capítulo 14, quando fala de Melquisedeque. Mas não temos muita informação sobre esse sacerdote. Mas o texto vai continuando e logo temos a família de Jacó. E de Jacó sai um filho chamado José que vai para a terra do Egito. Na terra do Egito, aquela família se tornou uma multidão de pessoas. E agora não estamos mais no livro de Gênesis, agora estamos no livro de Êxodo, porque agora uma pequena família se tornou uma multidão de vidas dentro daquele lugar. Mas estavam subjugadas, estavam escravizadas pelo faraó. Então naquele tempo que eles estavam vivendo ali,
não havia uma liderança, né, hebreia, uma liderança dos hebreus, não havia sacerdócio. E eles estavam na terra do Egito, mas quando nós vamos para o capítulo 12, algo acontece. Deus, com braço forte, tira aquele povo que estava oprimido, tira eles agora da mão de Faraó, com um braço forte, com um poder sobrenatural. Então, quando nós entramos no capítulo 13, agora do livro de Êxodo, eles começaram a sua peregrinação no deserto. E começaram a peregrinar no deserto, e a gente vai acompanhando que eles vão enfrentando dificuldades. Primeiro, a dificuldade que enfrentaram foram o Mar Vermelho pelo caminho. E depois, águas que eram amargas, depois a falta de alimento, mas em tudo Deus estava provendo. Deus é um Deus provedor. Mas chegou em determinado ponto, que Deus agora chama Moisés para subir ao monte, o Monte Sinai. E ali ele permanece na presença do Senhor. E na presença do Senhor, Deus entrega leis para Moisés. Leis que são cerimoniais e leis que são leis civis, leis para organizar o povo. E ali também dá detalhes de como deveria ser construído um tabernáculo no deserto. O poder de Deus, a grandeza de Deus, Deus que criou os céus e a terra, não temos como contê-lo dentro de 4 paredes, mas ele deu ordens específicas para Moisés, para levantar um tabernáculo no deserto. Além de levantar ordens para levantar um tabernáculo no deserto, Deus também dá direção para Moisés em Gênesis 28, para que ele levante Arão e os filhos de Arão para serem sacerdotes, para estar ministrando no templo, porque eles eram da tribo de Levi. Então agora temos ordem para construir o templo, o tabernáculo. Então agora Moisés chama o povo e o povo começa a ofertar todo o material necessário. E eles começam a ofertar em grande quantidade, a ponto que Moisés fala: chega, está bom. Então agora Deus dá sabedoria, habilidade para que eles possam construir, para que eles possam levantar esse tabernáculo, para que eles possam construir os utensílios do templo. Então você termina agora o livro de Êxodo justamente com Moisés fazendo uma supervisão em tudo o que havia sido produzido, e ele viu que estava perfeito, e ali houve uma inauguração daquele tabernáculo no deserto. A palavra do Senhor diz que a glória de Deus se manifestou. Já preguei sobre isso aqui na igreja, os irmãos estão lembrados? Porque a glória de Deus estava no alto de uma montanha. Era no alto da montanha que Moisés falava com Deus. E o povo ficava aqui embaixo com medo, porque via o som de trovões e relâmpagos, nuvens densas lá em cima daquele monte. Mas quando o tabernáculo é inaugurado, quando o tabernáculo é apresentado diante do Senhor, a palavra do Senhor diz que naquele momento a glória de Deus manifestou dentro do tabernáculo, de forma que os sacerdotes e Moisés que estava ali não conseguiam entrar naquele lugar. Quantos podem dar glória a Deus? Amados, nós estamos falando de avivamento, e se nós estamos falando de avivamento, a igreja não pode ficar calada. A igreja tem que glorificar e exaltar o nome do Senhor. E agora então o tabernáculo está pronto, o tabernáculo está inaugurado, mas agora é necessário consagrar Arão e os filhos para o sacerdócio. Mas antes de consagrá-los, Deus dá uma direção em Números capítulo 6, no versículo 12 ao 13. E é esse texto que está queimando no meu coração. Estou fazendo uma introdução para falar sobre algo que Deus está queimando no meu coração, e eu tenho certeza que vai queimar no seu, se já não estiver queimando, em nome do Senhor Jesus. Coloca, por favor, Números capítulo 6, versículo 12 e 13. Presta atenção. Então consagrará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para... Oh, meu pai, hoje eu estou... Levítico, desculpa. Isso é, amados, porque eu vim do encontro com Deus, eu estou misturando o grego com o aramaico. Vamos lá, Levítico capítulo 6. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar,
não se apagará. Preste atenção nisso agora, em nome de Jesus. O fogo, pois, sempre arderá sobre... Está falando um dia sim, outro dia não? Uma semana sim, outra semana não? Um ano sim, outro ano não? Está dizendo que sempre vai arder. Não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Deixa aí nesse versículo. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Coloca a mão sobre o teu coração e repita comigo. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O meu coração é o teu altar. Se você crê nisso, aplauda o Senhor, porque Ele é digno. Agora nós temos um tabernáculo construído no deserto. Agora temos leis, temos ordenanças do Senhor, mas temos uma ordenança que o altar que está na frente do tabernáculo, ele precisa estar queimando continuamente, ele precisa estar queimando todo dia, ele precisa estar queimando de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, ele precisa queimar. Mas para queimar o sacrifício no altar, precisava dos sacerdotes. E isso me chama a atenção, porque quando você vai para o capítulo 8 de Levíticos, vai falar dessa preparação. Amados, presta atenção. Agora, no capítulo 8, você vê Moisés chamando Arão e chamando os filhos diante da congregação. E ali ele chega naquele lugar e ele começa a colocar as vestes em Arão. Por favor, Helder. Todos estavam como testemunha. E ele começa a colocar o manto, coloca o cinto, vai preparando, coloca sobre o peito dele o peitoral, com as 12 tribos de Israel, sobre a cabeça o turbante, com uma tala de ouro, e aí vem e consagra ele, derrama óleo sobre a cabeça dele, asperge o sangue do sacrifício sobre ele, e aí depois faz isso sobre os filhos de Arão. Para quê? Para que agora ele pudesse oferecer o sacrifício, para estar apto para oferecer o sacrifício diante de Deus, tanto ele como também os filhos, mas ele na função de sumo sacerdote. Ele seria o chefe dos sacerdotes. Os sacerdotes teriam que seguir a direção dele. Quantos estão me entendendo? Pastor, eu também quero ser sacerdote. Naqueles dias não podia, porque você tem que vir da origem, da linhagem dele. Somente quem vem da linhagem dele pode exercer o ministério. Muito obrigado, Helder. Quantos estão me entendendo? Então Moisés faz toda a preparação e coloca agora Arão em cena junto com os filhos para oferecer sacrifício agradável ao Senhor. E aquele dia toda a congregação estava reunida, estava atenta no que está acontecendo. Vem comigo agora, vamos voltar naquele dia. Eu imagino agora Abraão pegando o sacrifício junto com os filhos, colocando em cima do altar conforme as ordenanças. A lenha já estava posta, já estava preparada. Toda a multidão reunida como testemunha ali, ele coloca a oferta. Moisés está perto, os filhos também. Então ele desce dos degraus daquele altar de bronze. E quando ele vai saindo, a palavra do Senhor diz, no livro de Levítico capítulo 9, que fogo consumidor de Deus consumiu a oferta. Não foi necessário Arão acender o fogo, não foi necessário um dos filhos acender o fogo, mas o próprio Deus incendiou a oferta.
No capítulo de Levítico, capítulo 9, versículo 24 diz: e eis que saindo o fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo jubilou e prostrar-se sobre o rosto. Ou seja, quando o fogo veio sobre o altar, toda a congregação começou: glória a Deus, aleluia, 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 santo é o Senhor, bendito e exaltado seja o teu nome. Enquanto isso, a oferta era consumida pelo fogo. Preste atenção, quem inicia o fogo no altar foi o próprio Deus. E agora a ordenança de Levítico capítulo 6, agora cabe a Arão e os sacerdotes não deixar esse fogo apagar. Eles não podiam deixar esse fogo apagar. As chamas tinham que estar constantemente queimando, de manhã, à tarde, à noite, o tempo todo queimando. O fogo arderá continuamente, o fogo arderá continuamente. Eu comecei a meditar nessa cena, e essa semana a gente estudando o livro de Levítico, Números capítulo 2, fala justamente sobre a distribuição das tribos em volta desse tabernáculo. Eu trouxe até uma imagem, coloca por favor a primeira imagem. Você pega o livro de Números, vai mostrar como as tribos foram distribuídas ao redor do tabernáculo. Então o tabernáculo ficou no centro. Aí de um lado, Gade, Rubem, Simeão. Do outro lado, Naftali, Dan e Asser. Mais para frente ficou Isacar, Judá e Zebulon. Atrás ficou Manassés, Efraim e Benjamim. Mas bem próximo dos limites do templo, ficou a tribo de Levi, que era distribuída em 3 classes. Eram os Meraritas, Gersonitas e os Coatitas. E na frente do tabernáculo, Arão e os filhos e Moisés. E aí, meditando nessa palavra, eu falei assim: meu Deus, como o Senhor é perfeito. O tabernáculo está no centro, ou seja, o centro da adoração, aonde o fogo não se apagará. Olha essa segunda imagem. Então esse fogo queimando, esse fogo que tem que arder continuamente, estava no meio das 12 tribos. Glória a Deus. A adoração estava no centro. Aonde eu quero chegar com isso? E aí Deus começou a mostrar para mim: meu filho, é importante o trabalho, sim ou não? É importante o trabalho. É importante a família, sim ou não? Sim. É importante os estudos, sim ou não? É importante a empresa, sim ou não? Mas eles estão ao lado do centro da adoração. Não posso pegar o trabalho e colocar no centro da adoração, e pegar o altar que está incendiado e colocar no canto. Eu não posso pegar esse altar que está com fogo e colocar lá no lugar da família e trazer a família para o centro. O centro da minha vida, tem que estar o altar de Deus, tem que estar queimando, tem que estar queimando, tem que estar queimando. Porque quando está queimando o centro, a família, os filhos são abençoados, a empresa, o estudo são abençoados, a saúde e os negócios são abençoados, os parentes, os amigos são abençoados, porque a glória de Deus vai se manifestando. E aí Deus falando para mim: meu filho, há uma função muito importante das tribos ao redor do templo, do tabernáculo, porque elas garantem a segurança. Porque se você ler o livro de Números, o primeiro capítulo fala que foi contado 603 mil homens de 20 anos para cima com espada.
Ou seja, eles estavam ali para defender, assim como o nosso trabalho, a nossa família, a saúde, os negócios, a empresa, eles têm que defender o centro da adoração, mas a adoração precisa estar no centro. E muitas vezes nós falamos assim: pastor, eu não posso ir na igreja, eu não posso orar de madrugada porque eu trabalho. Mas amados, aqui não é igreja de desocupados, porque todo mundo trabalha também, todo mundo estuda, todo mundo toca os seus negócios. Ou você coloca Deus como prioridade, ou nunca será. Porque você sempre terá algo que você vai trazer do centro. Não, pastor, eu não posso colocar Deus no centro, eu vou colocar agora a minha faculdade. E quando se chega na faculdade, você se perde, você se desvia na faculdade. Não, pastor, eu não posso colocar Deus no centro agora, porque mais importante é o meu trabalho. E você coloca o trabalho, daqui um dia vai ter que comprar remédios, porque gastou a saúde toda. Ou de repente você coloca a família e começa a dar tudo errado, você fala: pastor, ora pela minha família. Sabe por quê? Porque a adoração não é o centro, e o centro tem que ser o altar, queimando, 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 queimando. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Escuta. O altar está no centro, o altar está pegando fogo. Então Arão chega para os teus filhos e fala: faz a escala de revezamento. Então de manhã um filho chegava, o fogo ainda estava queimando, ele separava as cinzas, colocava nova lenha, ia preparando a lenha, o fogo já ia aumentando novamente, o fogo já começava a aparecer as labaredas. E aí então ele vinha com o sacrifício e colocava em cima, e agora as lenhas e o sacrifício começava a avivar as chamas daquele fogo, lenha e sacrifício, o fogo começava a se levantar pela manhã. Aí Deus começou a falar comigo: por isso é importante os meus filhos entender o poder que há em orar as primeiras horas do dia. Coloque fogo no altar as primeiras horas do dia, busque a minha palavra, porque minha palavra é lenha, a minha palavra é a lenha, a oração é a lenha, e ofereça a sua vida como um sacrifício. Pai, eu coloco a minha vida como um sacrifício agradável ao Senhor. Oh, todos os dias os sacerdotes precisavam fazer isso. Todos os dias. E nós convertemos ao Senhor Jesus e pergunta: irmão, você leu a Bíblia? Já faz uma semana que eu não leio. Você está orando? Já faz uma semana que eu não oro. Amados, o fogo precisa ser mantido aceso, arderá continuamente sobre o altar. Aleluia. Eu meditando sobre isso, sobre esse fogo no altar, eu lembro quando eu me converti. Quando eu me converti, passei um ano na igreja, não estava entendendo nada. Mas eu já contei esse testemunho que de repente, no ano seguinte, era uma igreja muito tradicional, hiper, super, mega tradicional, e eu não estava entendendo nada. Mas eu tive um encontro com Deus dentro do meu quarto, onde que o próprio Espírito Santo começou a se manifestar em minha vida, e eu não sabia que era Ele. Eu só conseguia chorar e buscar a presença dEle. E aí alguns irmãos que já estavam anos, décadas na igreja falaram assim: isso aí é fanatismo,
Esse fogo aí é fogo de palha, logo se apaga. Isso aí é a primeira conversão, depois isso passa. Amados, nunca passou, pelo contrário, cada dia está queimando mais, cada dia está queimando mais. Quanto mais lenha a gente coloca, mais o altar incendeia, mais o altar pega fogo. Oh! Mas por que eu li então um texto do Novo Testamento? Justamente para a gente entender que em 1 Pedro, no capítulo 2, duas referências. Primeiro falando que nós somos casa de Deus. Sabe por quê, amados? Porque no deserto, volta a imagem, tinha um tabernáculo. No deserto tinha um tabernáculo. Mas agora, com a vinda de Jesus, Ele está falando: ei! Vocês agora é casa de Deus, porque o Espírito Santo de Deus tabernaculou em vós. Vocês são morada, templo do Espírito de Deus. Não precisa mais daquele templo, porque agora vocês são templo do Espírito Santo de Deus. Se nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, tem um altar onde o fogo tem que queimar. E agora que a palavra está dizendo que nós somos sacerdotes. Espera aí, se nós somos o sacerdote, Jesus é o sumo sacerdote. Ou seja, Ele é o chefe dos sacerdotes. E aí eu começando a meditar sobre isso, eu fiquei assim: Deus, como Tu és maravilhoso. Porque Jesus é o sumo sacerdote. Moisés traz Arão na frente da congregação e começa a colocar as vestimentas para que o povo possa ver. Começa a colocar tudo em ordem para que o povo possa ver, testemunhar. Ele era o sumo sacerdote, ele era o chefe dos sacerdotes. Amém? No Velho Testamento, com a tarefa de colocar o sacrifício e fogo no altar. Mas agora sai a figura desse sumo sacerdote. Não tem mais ninguém aqui. E entra a figura do sumo sacerdote agora. Então, aí lá em Apocalipse capítulo 1, João começa a declarar características do sumo sacerdote, dizendo assim: as suas vestes são compridas. Ele tem um cinturão de ouro que fica ao redor do peito. Os cabelos são brancos como a lã. Os olhos são como chamas de fogo. Os pés são como bronze. A voz é como a voz de muitas águas. E quando ele abre a boca, sai uma espada de 2 gumes. E a face é como o sol. Eu falei: Deus, esse é o nosso sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. E ele, como sumo sacerdote, agora ele fala: você é um sacerdote. 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 Seus olhos são como fogo. Em sua boca uma espada. Está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo. Em sua boca uma espada. Está vestido com manto de sangue. Aleluia. Aleluia. Mas o grande problema é que nós estamos vindo de uma cultura, como está aqui narrada em Levítico capítulo 9, a gente acostumou a ver o altar, o sacerdote colocando fogo no altar, e nós nos prostramos e nos ajoelhamos diante do Senhor, mas esperamos que Ele faça isso. Já virou uma tradição em nós, e assim a gente vem para os cultos de domingo, a gente vem para as reuniões,
observando o que vai acontecer, esperando o sacerdote colocar a lenha, esperando o sacerdote colocar o sacrifício, e a hora que o fogo vem, nós nos prostramos diante do Senhor. Mas agora, amados, o entendimento, não, você é um sacerdote, então não cruze os braços, não cruze os braços, é você que vai subir e que vai oferecer o sacrifício, é você que vai oferecer o sacrifício. Agora você não é mais espectador, agora você não é apenas um ouvinte. Por isso que muitas vezes, quando nós nos convertemos, alguém diz assim: Deus tem uma grande obra na tua vida. Quantos creem nisso? E tem uma grande obra, Ele te chamou para sacerdote. Se somos templo do Espírito Santo de Deus e agora temos que oferecer fogo no altar, temos um sumo sacerdote. Mas eu preciso estar com as minhas vestes limpas. O problema é que muitas vezes as pessoas estão presas, estão em situações tão terríveis de pecado, porque o sacerdote precisava estar vestido. Então nós precisamos estar com a nossa veste de santidade diante do altar. O altar do Senhor, altar na Bíblia é lugar de encontro com Deus. Altar na Bíblia é lugar de renúncia. Altar na Bíblia é lugar de conserto. Altar na Bíblia é lugar de sacrifício. E o nosso coração agora se tornou o altar. O altar agora não é mais de pedra, o altar agora é de carne. O altar agora é de carne, e é ali que eu e você temos que pôr o sacrifício. E sacrificar é tudo aquilo que desagrada a Deus, é tudo aquilo que me separa de Deus. Todos os dias de manhã eu preciso colocar esse sacrifício diante dEle. Vocês já perceberam que é por isso que nós falamos de batismo com fogo, que o Espírito de Deus vos batizará com fogo? Sim ou não? O Espírito Santo de Deus é como fogo, sim ou não? Porque o mesmo Espírito de Deus que colocou fogo lá no altar em Levítico capítulo 9, é o Espírito de Deus que está sobre a minha vida e sobre a tua vida, queimando a oferta que a gente coloca nesse altar de carne. Oh, Deus já enviou o fogo, e o fogo está dentro de nós. Aonde está o sacrifício? A chama não pode se apagar. A chama não pode se apagar. Oh! Por isso que a adoração tem que ser o centro da nossa vida. Ei! Por isso que a adoração tem que ser o centro. Por isso que a adoração tem que ser o centro. A minha família é importante, o meu trabalho é, a minha faculdade, os meus negócios, a minha empresa, os meus amigos são importantes, mas eu preciso entender que a prioridade é o fogo sobre o altar de Deus. Quando você pega Salmos capítulo 39, versículo 3, declara: incendiou-se dentro de mim o meu coração enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Olha o que o salmista está declarando: acendeu-se dentro de mim o meu coração enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Ou seja, o salmista estava lendo a palavra do Senhor. Será que você sente esse prazer? Eu vou ler a Bíblia porque o pastor está mandando. Não, amados, igual amanhã nós estamos aqui na oração da madrugada e estamos no livro de Número. Eu já estou com expectativa que Deus vai falar conosco amanhã. Cada dia Deus fala conosco através da palavra. Então eu começo a ler a palavra e a palavra começa a me encher. Deus começa a trazer revelação e o meu coração vai se incendiando, porque a palavra é lenha que eu coloco sobre o altar. Quando eu mais leio a palavra, mais lenha eu coloco, mais lenha eu coloco, mais lenha eu coloco. Jeremias capítulo 20 no versículo 9 declara: então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais do seu nome, mas isso foi no meu coração como fogo ardente encerrado nos meus ossos. Nós sabemos que Jeremias foi um profeta que sofreu muito.
Foi conhecido como profeta chorão, sabe por quê? Porque a maioria de nós queremos profecias que agradam os nossos ouvidos. Queremos profecias que soam como músicas em nossos ouvidos. Mas quando é uma profecia para trazer libertação, para trazer uma transformação de vida, as pessoas endurecem o coração. E naqueles dias, todo o povo de Deus tinha se desviado, o fogo se apagou na terra. E eles se desviavam, eles se prostravam diante de outros deuses, e isso acendeu a ira de Deus. E Deus levantou Jeremias e falou assim: Jeremias, você vai começar a profetizar contra esse povo. Você vai profetizar neste lugar que o castigo está vindo sobre eles. Então Jeremias começa a profetizar. Se você ler esse capítulo, os versículos anteriores, ele começou a profetizar para o sacerdote. Logo o filho do sacerdote mandou prendê-lo num tronco. Prender num tronco é colocar a madeira aqui nos pés e deixar você o dia inteiro, para que todos possam passar na rua e te ver. E ele passou 24 horas nessa condição. Quando ele é solto, ele faz essa declaração: então disse eu, não me lembrarei dele, não falarei mais do seu nome. Mas isso no meu coração foi como um fogo ardente encerrado nos meus ossos. Ou seja, o crente passa por lutas, o crente passa por aflição, mas o fogo está queimando dentro do coração. O fogo está queimando. Você fala assim: eu não vou mais na igreja, mas o fogo está te queimando. Eu não vou na célula, mas o fogo está queimando. Eu vou me desviar, mas o fogo está queimando, está queimando, está queimando, está queimando, está queimando, está queimando os ossos. Não tem para onde correr. Por isso que quando esta canção fala assim: existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso, é justamente noite e dia você pensar no Senhor, noite e dia você saber que vai morar na eternidade, noite e dia eu quero te agradar, Senhor, noite e dia eu quero fazer a tua vontade, incendeia o meu coração. Oh, será que existe esse fogo queimando em seu peito? Será que existe esse fogo ardendo nos seus ossos? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 declara: não apaguem o Espírito Santo. Não apaguem o Espírito Santo de Deus. Ou seja, eu acabei de ouvir uma palavra dessa, mas eu não consigo acreditar. O pastor pregou, o pastor fez o que ele podia fazer, mas amanhã tudo ao meu redor se torna mais importante. Deus não é prioridade para mim. E nessa noite estou te chamando para quebrar esses paradigmas. Ei, Ele te chamou para ser sacerdote. Eu gostaria que você colocasse de pé agora em nome do Senhor Jesus. Ele te chamou para ser um sacerdote. Só alguns dão glória a Deus. Ele te chamou para ser um sacerdote. Ele te chamou para ser sacerdote. Aleluia. O nosso sumo sacerdote Jesus Cristo está dizendo: filho, filha, vem, ofereça sacrifícios no altar. Você está deixando o fogo apagar. Ou talvez na vida de muito o fogo já se apagou faz tempo. Não ora mais, não jejua, não lê mais palavra, não tem prazer em estar na casa de Deus. Sabe por quê? Porque o altar se apagou. Mas nessa noite, se você clamar, Ele vem. O Espírito Santo vem e incendeia novamente. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga.